O texto que nós vamos ler hoje é o livro do apóstolo João, Evangelho de João, capítulo 19. Capítulo 19, leitura do verso 38 e verso 42. Natália, vou acompanhar aqui, pode ser? Todo mundo achou, diz amém. Quem não achou, diz EBD. EBD? Voltamos a EBD, glória a Deus. E até mesmo queria falar sobre a reunião dos jovens do dia 31, que será na Igreja Batista Memorial. Fica na 13 de maio, próximo ao Comper da 13 de maio. Será a primeira reunião depois da pandemia de toda a juventude batista. Glória a Deus, né, irmãos? O povo de Deus está avançando. Estou muito feliz com isso. E vamos fazer a leitura então. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos, lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, né? Lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde fora crucificado, atente aí, no lugar onde fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha ainda sido posto. Amém? Vou repetir esse versículo de número 41. No lugar onde fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, ao qual ninguém tinha sido ainda posto. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Feche só os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração, e nós temos um desafio. Você pode ouvir o irmão Amauri, você pode ouvir um mero seminarista, mas nessa noite você pode ouvir a voz de Jesus. Depende da sua escolha. Depende muito mais de você do que de mim. E o meu coração arde nessa noite, para que possamos ouvir a voz do Mestre. Como foi na sua manifestação após a sua ressurreição, diante dos discípulos, quando ele disse: paz seja convosco. Pai, nós oramos nesse momento e pedimos: Jesus, fala poderosamente conosco, que a tua voz venha quebrar toda barreira, que a tua voz venha quebrar todo muro que foi edificado para que essa pessoa não pudesse na noite de hoje ter um encontro pessoal com o Senhor. E que nós possamos sair daqui como igreja, ainda mais edificados na tua palavra. É o que te pedimos, dependendo totalmente do amado Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas nós recebemos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de avançar com vocês, eu preciso situar os irmãos, e isso vai nos ajudar a compreender o que nós queremos trazer como mensagem de Deus. A mensagem é de Deus.
O pregador, ele tem a responsabilidade de trazer a mensagem que é de Deus e não dele. Então eu quero situar os irmãos, situar em que sentido? Porque o que antecede ou precede este acontecimento que lemos, que é o sepultamento do nosso Cristo. E eu queria situar da seguinte forma, destacando para os irmãos o que antecede, o que acontece antes disso. E eu não posso deixar de destacar a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17. Quem aqui já leu João vai entender que João, ele é o discípulo espiritual. Ele revela o Cristo, ele revela Jesus como pré-existente. Ele começa dizendo, no capítulo 1, dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E ele diz algo muito importante, dizendo que tudo que existe sem ele não poderia existir. Sem Jesus, nada do que tocamos, nada do que fazemos, nada do que estamos vivendo poderia existir. E no capítulo 17, ele antecede isso daqui, porque é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando com os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus, diz amém. Amém. E eu, como discípulo de Jesus, cresci ouvindo o pastor Ronaldo ministrando muitas vezes. E um dos textos que eu aprendi a memorizar, e a parar, e a refletir, é a oração sacerdotal de Jesus. E muitas vezes, quando o pastor estava pregando, ele citava, lá em João 17:17, diz, a oração sacerdotal de Jesus: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, irmãos? Sim, e Jesus é a expressão exata dessa palavra. O que antecede isso é a oração sacerdotal de Jesus. Mas não somente isso, nós temos no capítulo 18 de João, a prisão de Jesus. Jesus está orando, de repente chega aqueles homens e começa a procurar a Jesus, e o próprio Jesus se apresenta. E por isso que João é importante em destacar esse lado espiritual. Porque Jesus se antecipa àqueles que estão procurando, e Jesus diz, a quem vocês procuram? E os homens respondem, a Jesus. E ele diz, eu sou. O relato de João diz que aqueles homens caíram por terra, Dulce. Por que eles caíram por terra? João faz questão de narrar que esse lado divino de Jesus brota na cena. O eu sou. Quem lembra disso, quem participa de EBD, sabe que quando Moisés chega, tem aquele relacionamento com Deus e fala, e agora? Quem eu falo que me enviou para Faraó? E Deus responde, diga a Faraó que o eu sou te enviou. Jesus, ele se antecipa, ele é preso no capítulo 18. Não somente isso que antecede, Jesus, ele é apresentado diante do sinédrio, diante daquele conselho. E aqui nós temos algo que nós ouvimos muito em várias pregações. Não somente Jesus sendo apresentado ao sinédrio, mas a negação de Pedro. Pedro está naquele meio, pastor. Opa, você é um dos discípulos dele. Não, não sou, eu não conheço esse homem. A segunda vez Pedro está ali, está olhando a situação. Opa, você é um dele. Você é discípulo, eu te vi com ele. Não, não sou. E a terceira vez Pedro nega Jesus. E Jesus já tinha predito que Pedro ia negar. Por quê? Jesus estava, e aí a gente precisa comparar um pouco aqui, Mateus dizendo em sua narrativa, Jesus previa isso e disse, importa que o Filho do Homem seja entregue. E Pedro fala, não faça isso contigo, Senhor. Eu estou aqui, nós estamos juntos. Pedro, ainda que antes que o galho cante 3 vezes, tu vais me negar. Jesus, ele previu isso.
E nós temos aqui nessa narrativa, tudo isso está antes desse acontecimento. A prisão de Jesus, Pedro nega Jesus. Mas nós temos também Jesus perante Pilatos. E em Pilatos nós temos duas perspectivas importantes para nós. Para nós que estudamos a Bíblia, para nós que amamos a IBD. A primeira perspectiva no diálogo de Jesus com Pilatos é que com Pilatos Jesus afirma algo muito poderoso dizendo: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, a coisa seria diferente. Novamente Pilatos não vê culpa em Jesus, e novamente ele volta para um diálogo com Jesus. E aí Jesus, diante daquele diálogo e diante da fala de Pilatos, Pilatos diz o seguinte: você não sabe que eu tenho poder para te livrar das mãos dessas pessoas, daquilo que estão pedindo para que façam para vocês? Você não sabe que eu tenho poder para te livrar dessa, cara? E Jesus, o outro aspecto, Jesus diz algo muito importante: nenhuma autoridade você teria se do céu não te fosse dado. Sabe o que Jesus estava falando para Pilatos? Sabe de nada, inocente. Você tem autoridade, mas a autoridade que você exerce vem do Pai. Podemos aplicar aqui Romanos 13, quando Paulo fala que toda autoridade vem de Deus. Por isso nós temos que estar sujeitos a toda a autoridade. Finalmente, irmãos, estamos diante da narrativa do apóstolo João, que nos mostra como José de Arimateia, junto a Nicodemos, conseguiu o direito do corpo de Jesus. Natália que está fazendo direito, né? Um advogado, ele pode, com uma procuração, pastor Ronaldo, ele pode ir lá e falar assim: eu tenho o direito do corpo. Quando Arimateia vai até Pilatos, ele está dizendo isso: eu estou com autoridade de pegar o corpo de Jesus. E juntamente com Nicodemos, nós vemos na narrativa do texto que lemos, que Nicodemos ele vai e ele ajuda a preparar o corpo do Senhor. E também mostra nessa narrativa para nós o local onde o corpo de Jesus foi sepultado. O texto diz: havia um jardim no lugar onde fora crucificado, e no jardim um sepulcro. Diante dessa introdução, irmãos, diante de tudo que lemos, diante de tudo que falamos, eu quero trazer um tema para nós nessa noite. E eu acredito que esse tema é poderoso para nós como igreja. Eu acredito. E o meu desejo do meu coração é que esse tema possa nos impulsionar a avançar, a amar o Senhor e a amar a sua obra. E o tema é: onde a morte reinava, a vida triunfou. Podemos repetir juntos isso? Diga para o irmão que está próximo de você: onde a morte reinava, a vida triunfou. Aleluia! Onde a morte reinava, a vida triunfou. Jesus fora crucificado, irmãos, em um lugar chamado Calvário, que no hebraico significa Gólgota. Este lugar era próximo, nas cercanias de Jerusalém, e esse lugar foi usado pelo Império Romano para trazer o seu emblema. Que emblema, Mauri? Qual o emblema? Emblema de sofrimento e de dor. Este emblema era representado pela cruz. E o que a cruz apresentava ao seu candidato? A morte. A cruz apresentava ao seu candidato a morte.
Mas justamente neste lugar, a narrativa de João nos diz que existia um jardim. Podemos ler novamente, irmãos, o versículo de número 41, por favor? No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste jardim um sepulcro. No mesmo lugar, na mesma cercania, na mesma localidade, onde a morte reinava, havia um jardim. Quem é assembleiano gosta dessas coisas. Quem é pentecostal também gosta, né? É mistério. Vai entender. Um lugar de sangue, um lugar de dor, uma região de sangue, uma região de dor, uma região de sofrimento, mas está dizendo, havia naquele lugar um jardim. Se na região de sangue tinha um lugar onde havia o verde da criação e o verde da vida. Podemos espiritualizar isso, podemos pensar que Deus já estava sinalizando que no lugar de morte a minha assinatura vai trazer vida. Quem está comigo, diga amém. Amém. Mas talvez você esteja se perguntando aonde esse seminarista quer chegar. Tem gente que tem medo quando o seminarista pega no microfone, né? Mas não é o caso aqui, né, irmãos? Seminarista aqui é crente, tá? Amém? Yes? Glória a Deus. É isso. E tem seminarista, irmãos, que tem que orar. Mas talvez você esteja perguntando, rapaz, onde é que a Mauri vai chegar? O irmão Vanderlei lá está falando, rapaz, ele já ficou naquela pintura lá, não queria ir embora. E agora ele vem com essa, hein, pastor? Onde esse cara quer chegar, meu? Queridos, proponho 3 perguntas para nós pensarmos, amém? Se o irmão estiver dormindo aí do lado, dá aquela cotovelada santa. Aqui não é lugar de dormir, amém? Aqui é lugar de receber a palavra de Deus e de dar glória a Deus e aleluia. Jamilson, está na missão. A primeira pergunta, onde Jesus foi preso? Onde Jesus foi preso? Quem respondeu? Mais alto, irmã. No jardim. Vamos repetir? Onde Jesus foi preso? No jardim. João capítulo 18, Jesus está no jardim. Ele se apresenta dizendo, eu sou no jardim. A segunda pergunta, onde Jesus foi sepultado? Diante da nossa leitura. Pode falar sem medo, irmãos? No jardim. Jesus foi preso no jardim. Jesus foi sepultado no jardim. A terceira pergunta. Onde Jesus ressuscita? Terceira pergunta. Onde Jesus ressuscita? Ou onde Jesus ressurgiu, pastor Ronaldo? No jardim. Jesus ressuscita no jardim. Mas o que o Mauri quer falar? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Paulo nos apresenta uma pergunta poderosa, que nos ajuda a entender tudo isso. Paulo diz o seguinte, e eu vou falar com voz forte, me permita. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Porque onde a morte reinou,
A vida triunfou e a vida é Jesus. Aleluia! A vida é Jesus. Onde a morte imperava e todo mundo passava por aquele lugar, aqui morre gente, e morre de maneira terrível. É a forma mais terrível do contexto da nossa época, cuidado. Qual é a forma mais terrível de morte hoje da nossa época? Alguém sabe me dizer? Nos Estados Unidos, o povo tem o costume lá de pegar o cabra, colocar numa cadeira e meter choque elétrico para o cara morrer. Isso é terrível. Era a pior forma de expressar a morte naquele lugar. Mas o nosso rei ressuscitou ao terceiro dia naquele lugar. Porque ele triunfou, aleluia. Jesus triunfou, aleluia. O que isso nos ensina, talvez seja a pergunta. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que Cristo vive. Você pode dizer isso para o seu irmão? Eu lembrei da missionária, pastor, no retiro que falava, Cristo vive. Irmã Mirtz, missionária Mirtz. Toda a palestra dela, ela falava assim, quem vive, igreja? Quem vive, igreja? Diga para o irmão que está do seu lado, Cristo vive. Se Cristo vive, a mensagem da igreja está viva, irmãos. Se Cristo está vivo, a mensagem da igreja está viva. Que mensagem, amor? E a mensagem de amor. O pastor acabou de falar aqui, João 1,12, todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a nossa mensagem, essa mensagem está viva, irmãos. Cristo vive, a mensagem da igreja está viva, a mensagem de perdão, pastor Ronaldo, está viva. Eu não perdoo. Não, esse negócio de perdão não é comigo. É com a irmã Clotilde. A irmã Clotilde que tem essa capacidade de perdoar. Para quem não sabe, a irmã Clotilde é minha mãe, tá? Por isso tem liberdade de falar. Essa coisa é para o tio B. A coisa do tio B de perdoar. O tio B tem um coração desse tamanho, por isso que ele perdoa. Essa mensagem está viva, a mensagem de perdão está viva. Qual a outra mensagem que podemos abordar aqui que está viva? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O padrão não é do Ronaldo, não é do pastor Ronaldo. O padrão não é da Cris, o padrão não é do Amauri, o padrão não é do tecladista, não é da guitarrista, o padrão de amar-vos uns aos outros é de Jesus. E é essa mensagem que está viva. Mas eu escolhi amar só o pastor, eu escolhi amar só o tio B, eu escolhi amar só o Antônio. Meu amor é seletivo, este amor não vem de Cristo. Você precisa se confrontar no espelho, nós precisamos, eu me coloco diante disso, eu preciso me confrontar diante do espelho e me perguntar, será que eu estou amando como Cristo quer que eu ame? Será que eu estou perdoando como Cristo quer que eu perdoe? Porque se eu não estou vivendo dessa forma, eu estou anulando essa mensagem na minha vida. A mensagem, Cristo vive e a mensagem da igreja está viva. O segundo ponto que eu quero trazer, irmãos, o que nós
podemos aprender com tudo que estamos falando, o que isso nos ensina. Não somente que Cristo vive, que a mensagem da igreja está viva, mas também que a missão continua. Vamos declarar isso para a pessoa que está próxima. Ei, meu irmão. Pode declarar? Ei, meu irmão. A sua missão continua, hein? A sua missão continua. Jesus ressuscitou, a sua missão continua. Ninguém mandou você parar. Ninguém mandou você estacionar. Ninguém mandou você ficar estagnado, porque a missão continua. Acabou a pandemia, glória a Deus, está abrindo as portas, vamos voltar com o culto no lar, já voltamos com o culto, com a oração de sexta-feira presencial, glória a Deus, que bênção, oração hoje de manhã foi céu na terra, glória a Deus, porque a missão da igreja continua, nós precisamos avançar, nós precisamos continuar nessa missão. Ah, mas isso daí é coisa do pastor Ronaldo, isso aí é coisa do André, isso aí é coisa dos irmãos, o Joanir, líder de célula, o Edson, a Dani, é coisa de líder de célula. João, capítulo 20, versículo 21, Jesus dizendo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Quem aqui é enviado de Jesus? Essa mensagem é para quem, irmãos? Essa mensagem é para quem, irmãos? Essa mensagem é para a igreja. E essa mensagem não vem do pastor Ronaldo, não vem da liderança da igreja. Essa mensagem vem do cabeça da igreja, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ide, vão, eu estou enviando vocês. Jovens que estão me ouvindo, prestem atenção, isso não é um peso, é um privilégio. Nós tornamos o ministério pesado. Somos nós, irmãos. O ministério não é pesado. O envio do Senhor não é pesado. Este envio continua, a missão continua. Qual a missão, Amaury? A missão de proclamar Jesus. Jesus está vivo. Jesus vive. Jesus reina. Ele é sempre eterno. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor, irmãos. Quando o irmão aí tiver jururu, já pegou algum irmão jururu no corredor? Não. Jururu é triste, né? Talvez os irmãos não entendam aqui minha linguagem contextualizada de hoje. Olha que legal, eu já peguei o pastor Jururu. A gente tem liberdade, né, pastor? Já peguei ele Jururu. Já. Só que ele já me pegou mais Jururu ainda. Eu me lembro um dia, pastor, uma quarta-feira, tínhamos ensino na quarta, lá na capelinha. E eu estava arrebentado por dentro. Eu não queria falar com ninguém. Fiz meu papel, toquei o violão, cantei, cantamos um louvor, cooperamos, só que desmontei rapidamente o meu equipamento, e vou sair. Talvez o senhor não se lembre, mas eu me lembro. O pastor fez questão também de acelerar o passo. Me segurou lá perto daquele corredor que tem da capelinha, e falou: Amaury, eu quero te falar uma coisa. Nesse tom, irmãos, quero te falar uma coisa.
eu te vi nascer em Jesus. Eu te conheço. Eu sei que você não está bem. Vou lá na sua casa para a gente conversar e orar junto. Foi muito importante. Por que, amor, foi importante? Porque tudo que o pastor transmitiu para mim estava embasado na verdade bíblica. Estava fluindo vida de Jesus para mim. Quando você encontrar alguém cabisbaixo, deprimido, para baixo, seja você o irmão que vai falar. O irmão Walter me cumprimentou hoje dessa forma. A paz do Senhor Jesus. E segurou firme na minha mão. Olha que lindo. Seja você essa pessoa que vai segurar firme e falar: a paz do Senhor Jesus. Já teve momentos de eu estar tão para baixo. Me lembro de uma experiência que tive com nossa querida irmã que já dorme no Senhor, irmã Nair. Quem conhece a irmã Nair sabe como ela é. E ela chegou e falou para mim: olha, amore, essa madrugada eu não dormi orando pelo irmão. E eu estava precisando de oração. Rosana, quando alguém chega e fala: isso é muito bom. E quando as pessoas chegam, seja quem for, irmão, chega para mim e fala: está orando para mim, eu falo: não para não, continua. Nós precisamos, irmãos, ter o olhar observativo. Tem alguém mal? Vem cá, deixa eu orar por você. E o que eu vou ministrar? Ei, discípulo, o mestre vive, o mestre está vivo, sua esperança está vivo, confia, descansa, avança no poder dele. Aleluia. O mestre está vivo, vamos avançar, vamos confiar. Podemos concluir, irmãos, não quero cansar vocês, dizendo que muitos, mas muitos irmãos, poderíamos dar uma aula na IBD, pastor, só disso. Irmãos que morreram na história da igreja por causa do Evangelho. Poderia ser a temática. Mártires do Evangelho. No primeiro século, irmãos, da igreja na terra, era comum alguém pegar e fazer denúncia. Ó, aquele cristão fez isso, isso e isso. Ah é? Mata. Tem que morrer. Era comum, irmãos. O que eu quero concluir é que todos esses irmãos morreram pelo Evangelho. Padeceram pelo amor do Evangelho. Eu me lembro agora de cabeça, não anotei o nome da pessoa, mas se eu não me engano é Policarpo, considerado um pai da igreja, 80 anos, levaram ele para a morte, e disseram para ele: renuncia a Cristo. E a resposta daquele servo de Deus foi: eu sirvo ele há 86 anos, e ele nunca me deu motivo para que eu viesse a desapontá-lo. Por que negaria o meu mestre? E ele foi morto por causa do Evangelho. Um servo que servia ao Senhor há 86 anos. Estou vendo aqui os irmãos de mais idade, irmãos que servem a Jesus há muito e muito mais tempo. Obrigado por terem a paciência de ouvir. Eu sou um privilegiado por vocês estarem me ouvindo. Muito obrigado. Vocês são um exemplo de fé para mim. Obrigado mesmo. E esse servo foi para a morte, Alexandre. Os servos morreram, mas o Senhor está ressurreto, vivo, à destra de Deus Pai. Ao ponto de Pedro dizer que nem mesmo a morte pôde detê-lo. Vocês crucificaram o meu Senhor, mas Deus o ressuscitou, o fez Senhor e Cristo.
Jesus vive, Jesus reina. Quero concluir dizendo algo até que o pastor já usou aqui. Maria Madalena acorda bem cedo no primeiro dia, de madrugada, vai até o sepulcro, que ficava no jardim. Quando ela chega, amados, ela vê a pedra removida. Ela vê a pedra removida. E ela volta aos discípulos e diz: levaram o nosso Senhor, o corpo de Jesus não está lá. A Bíblia fala que Pedro sai correndo, João sai correndo também junto. A Bíblia fala que no meio do caminho Pedro começa a cansar e o discípulo mais novo passa a dianteira de Pedro. Eles chegam naquele lugar, a pedra está removida, o corpo de Jesus não está lá. E a Bíblia fala, segundo a narrativa de João, que ele creu, mesmo sem saber que Jesus poderia estar ressurreto. E eles voltam para o lugar onde eles estavam. E a Bíblia diz que eles estavam com medo por causa da perseguição dos judeus. Eles estavam em um lugar enclausurado, com medo. Mas a Bíblia fala que Maria chega depois, coitada. Mas eu quero que você pense comigo esse trajeto de Maria. Os discípulos já estão lá na frente. E Maria está vindo no caminho, dizendo: onde levaram o meu Senhor? Onde colocaram o meu mestre? Onde está Jesus? Por que fizeram isso com ele? E os discípulos já tinham visto e voltaram para aquele lugar e ficaram reunidos ali. Maria chega e olha novamente. A Bíblia vai dizer, segundo o relato de João, que Jesus aparece para ela e fala: mulher, por que você está chorando? Mulher, por que você está chorando? Maria diz: levaram o meu Senhor. E Maria achou que era o jardineiro. E falou: olha, levaram o meu Senhor. Olha a disposição dessa mulher, dizendo: levaram o meu Senhor. Foi você que levou? Diga onde é que ele está, por favor, diga onde é que você colocou. Eu vou buscar ele, eu levo ele, entrega ele para mim, por favor. E Jesus diz: Maria. Chama pelo nome, dizendo: Maria. E Maria reconhece a voz de quem? Do seu mestre, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. E ela diz: Maria, ele diz Maria, ela diz Rabone, que quer dizer o quê? Meu mestre, meu rabino, meu mestre. Não me detenhas, ainda tenho que ir para o Pai. Avisa os discípulos que eu vou estar com eles em breve. Agora, lembra do trajeto? Onde é que colocaram o meu Senhor? Por que fizeram isso? Agora Maria volta. Aleluia! Glória a Deus! Imagina, Maria chega no lugar e os discípulos falam: o que foi, mulher? O que foi? O que aconteceu? Está todo mundo preocupado, está todo mundo com medo. E ela diz: Jesus vive. Eu vi Jesus, Jesus está vivo. E a Bíblia vai dizer que depois estão todo mundo reunido, pastor, com medo ainda. Vai bater a porta. Estão esperando alguém bater a porta, né? Toque, toque. A Bíblia fala que Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Olha isso, irmãos. Imagina isso agora, nós todos reunidos aqui, Jesus aparecendo para nós e dizendo: paz seja convosco. E a Bíblia vai nos narrar que todo medo vai embora. Vem a alegria no coração dos discípulos. Mas a Bíblia fala que tem um que não está, que é o Tomé. Que ele vai dizer o seguinte: se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio.
Passa 8 dias. Então, novamente, todo mundo reunido, só que agora sem medo, porque eles já viram Jesus. E Jesus aparece novamente. Paz seja convosco. Tomé, né? Nós sabemos essa repreensão de Jesus. Toca. Fantasma não tem corpo. Toca aqui, Tomé. Porque você viu, agora você acredita? Bem-aventurado, ser crente. Ele diz, ser crente. Diga para o irmão que está do seu lado, seja crente, irmão. Ser crente não duvidoso. Tomé reconhece. Reconheço, mestre, é o Senhor. Para finalizar, irmãos. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que hoje, também, assim como Jesus falou Maria, Jesus está chamando pessoas aqui pelo seu nome. Sejam pessoas que estão aqui neste lugar, me ouvindo. Sejam pessoas que estão na internet, me ouvindo. Jesus está chamando você pelo nome. Assim como há alguns anos, eu estava no banco de madeira daquela capela. E eu ouvi Jesus me chamando pelo nome. Eu acredito que hoje Ele está te chamando. Por isso eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Você quer confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer confessar que Jesus vive e que Ele reina sobre você, sobre a sua família e sobre a sua casa? Hoje é o dia. Hoje é o dia de reconhecer que quem te chama pelo teu nome é o teu mestre. Hoje é o dia de reconhecer que quem te chama pelo teu nome é o teu Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez para que você pudesse dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Senhor e que o Senhor vive. Mas talvez você esteja como Tomé, descrente, acostumado a estar no banco de uma igreja. E nessa noite o Senhor está falando também com você, dizendo: ser crente, creia. Mas está difícil, Senhor, de acreditar, porque diante das circunstâncias, diante do cenário de horror que está a minha casa, que está a minha família, eu não consigo acreditar. Deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus é o Deus poderoso, que pegou o Calvário, que era o lugar onde a morte reinava, e transformou este lugar, aonde a vida triunfou. Quem dirá a tua casa, a tua família e a tua existência? Ele pode fazer muito além. Ele pode fazer além. Paulo diz: além do que aquilo que pedimos e daquilo que pensamos.